Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Mateus 27, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Senhor, muito obrigada, Deus, pela tua palavra. Estamos aqui hoje, Senhor, para comemorar, Jesus, este momento de tanta dor, mas de um triunfo sem precedente, Senhor. O dia que o véu do templo foi rasgado e que tu morreu na cruz por nós. Eu te louvo, eu te agradeço e que cada coração seja agraciado com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Aqui, queridos, cumpre-se, né? Uma profecia que foi proferida desde Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15 é a primeira promessa, logo após Adão e Eva pecar. E foi, sempre quando eu leio aquele texto, já li várias vezes, e é como que se desse uma dor no coração, né? Quando você vê que ali no capítulo 2, no capítulo 3, perdeu-se todo o plano, alterou todo o plano que Deus havia feito para o homem viver de forma a ter comunhão plena com ele, a vê-lo todos os dias, a falar com ele todos os dias, né? Ali, quando Adão e Eva aceitam a sugestão da serpente, do diabo, aquele plano precioso foi modificado, foi totalmente alterado. Mas Deus, que não abandona o homem e que nunca abandonou, como alguns anunciam, como alguns falam, né? Que Deus pode até existir, mas ele está muito distante e abandonou a sua criatura. Isso não é verdade, ele nunca abandonou o homem. A primeira prova de que ele não abandonou é que mesmo após Adão ter pecado, ele vem para cobrir o corpo. Quando eles percebem que estavam nus, Deus começa ali já mostrando a sua graça para o homem. Então, esse momento aqui de Mateus, milhares de anos depois, cumpre-se a primeira promessa dada lá no Éden, quando só estavam os dois, e quando eles aceitam a sugestão da serpente. Gênesis 3,15, Jesus, o Pai falando com eles, disse que da semente da mulher nasceria um, que pisaria a cabeça da serpente. E esse momento aqui que nós lemos de Mateus, é um momento final, é um momento propício, é um momento total da plenitude de quando Jesus pisa a cabeça da serpente. Porque quando ele morre, essa promessa maravilhosa, feita milhares de anos antes, ela é cumprida. E uma coisa linda que acontece aqui é que o véu do templo, ele se rasga. O templo em Jerusalém, ele se rasga de alto a baixo. E para você ter uma ideia de como foi, esse véu, ele tinha 72 pregas e a espessura do tecido da cortina que cobria o tabernáculo do santo para o santo dos santos, ela tinha 1 palmo de largura. A largura do tecido era isso aqui, olha. Era 24 fios trançados e a altura da cortina era de 18 metros por 9 de largura.
Então 18 metros de altura. Quando Jesus entrega o Espírito, esse véu ele rasga de alto a baixo, por um poder miraculoso e maravilhoso, que também traz todo um contexto que na Bíblia nada é solto, tudo é interligado, né? Porque essa cortina, ela estava exatamente, tinham duas cortinas. A primeira era bem fina, mas essa última que separava o lugar santo do Santo dos Santos, que era aquele lugar onde só o sacerdote entrava uma vez por ano, depois dele fazer todo o ritual de sacrifício por ele, de purificação do seu corpo, e ele entrava ali dentro daquele lugar. Isso para exemplificar e para mostrar de forma física e literal o que é o pecado para Deus. E como nós ficamos impossibilitados de chegar até Deus por causa do pecado. O sacerdote, depois de fazer todo o ritual da purificação por ele mesmo, ele entrava naquele lugar com um sino amarrado nas suas vestes. Porque se ele fosse fulminado ali por algo que não estivesse bom, algum pecado que não fosse coberto pelo sangue dos animais, ninguém poderia entrar lá dentro também, porque poderia morrer. Então, se fizesse barulho na campainha nas suas vestes, a pessoa saberia que ele teria morto, e ele entrava com uma corda, ele era puxado para fora. Isto era o ritual do sacrifício para quê? Para mostrar o quanto Deus é santo e o quanto o pecado separa o homem de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O véu do templo rasgou. E hoje eu e você estamos aqui. Nós temos acesso a Deus, sem medo de entrar no Santo dos Santos, sem medo de entrar na presença do Senhor, porque Jesus cumpriu aqui tudo o que precisava ser cumprido no meu lugar e no seu lugar. É por isso que nós estamos aqui hoje, para comemorar a morte dele. É um plano maravilhoso que Satanás tem feito com que os homens não enxerguem, com que os homens não conheçam esse plano precioso. Eu já li esse texto acho que milhares de vezes, mas toda vez que eu leio, e a coisa mais preciosa também, que eu senti tanto esse texto real na minha vida, foi o dia que eu entrei lá em Jerusalém, no jardim do túmulo, e escrito, ele não está aqui, ele ressuscitou. Isso por minha causa e por sua causa. Foi um dos lugares que eu mais chorei na presença de Deus. Jerusalém tem muita coisa maravilhosa e preciosa. Mas entrar no túmulo vazio, quando eu botei o pé lá dentro, que aquela lápide fora da porta, assim, eu tive uma coisa que veio dos pés, assim, subiu até a cabeça. Porque é um poder miraculoso saber que o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Messias, ele não está morto, ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Então esse fenômeno precioso, né? O véu rasgado fala de igual a transformação da realidade por causa da cruz. Toda uma realidade que o judeu estava acostumado, toda uma realidade de separação entre Deus e o homem, naquele momento é modificada. Naquele momento, quando Jesus termina ali o seu sacrifício, que ele poderia ter rejeitado, ele poderia ter não cumprido. Satanás fez tudo para que ele não cumprisse, mas ele foi fiel até o último momento. E ali muda-se, né? Nós, através desse momento em que o véu do templo é rasgado, saiba, meus irmãos, e hoje nós falamos isso aqui na escola bíblica, e eu quero te convidar para vir para a escola bíblica, tá? 5:30 da tarde, todos os domingos, estou eu aqui, ou o João, ou o pastor, ou um outro pastor que vai dar aula para vocês, tem sido uma bênção. E hoje nós falamos de João 15, né? Que Jesus é a videira, e estar ligado na videira. Isso foi possível depois desse momento aqui, depois da morte, estar ligado nele, e ele em nós. Nós temos a possibilidade de estabelecer aqui na terra o céu. Não na sua plenitude total, mas muita coisa do céu acontece aqui conosco. Acontece lá na sua casa, acontece no seu trabalho, acontece porque você está ligado, porque não existe mais separação entre você e Deus, porque o véu do templo rasgou. Então toda uma realidade foi modificada, e principalmente para os sacerdotes judeus, os sumos sacerdotes, aqueles que participaram ali da interrogação de Jesus, né? Quando eles interrogaram Jesus, eles eram os homens da lei. Então, quando eles vê todo aquele ritual,
todos aqueles protocolos que tinha que seguir para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, e eles que estavam presentes ali durante a interrogação de Jesus, durante o julgamento, durante a crucificação, durante todo o período em que Jesus caminhou, desde o momento em que ele foi traído por Judas, quando os sacerdotes veem aquela cena do véu do templo rasgado, aquilo ali é uma coisa estupenda para eles, porque eles não poderiam imaginar aquilo. Eles não poderiam imaginar, sem o auxílio de mão, sem nada, aquele véu tão longo, tão comprido, de 18 metros, tão grosso, rasgar de alto a baixo. Então, eu digo que o véu do templo rasgou, porque Deus odeia a separação. Primeiro ele odeia a separação sua dele mesmo, e depois ele odeia outras separações também. Pai que se separa do filho, marido que se separa da esposa, famílias que se separam por causa de briga. E as brigas são por quê? Por causa do pecado. Mas deixa eu dizer para você, desde o momento em que o véu do templo foi rasgado, não é mais para existir separação na sua vida. O Senhor veio para reconectar você com quem você está desconectado. O Senhor veio para resolver o problema das diferenças que existem entre vocês. Porque tudo isso é consumado na cruz. Tudo isso é consumado quando o véu é rasgado de alto a baixo. Coloque isso no seu coração. Saiba que quando você estiver preocupado, quando você estiver com medo de chegar na presença de Deus, ainda que você tenha pecado. Porque quando nós pecamos, nós chegamos na presença de Deus com humildade, sabendo que Ele é santo, mas sabendo que entre Ele e eu, entre Ele e você, tem o nosso intercessor, que é Jesus, que morreu por você. É Ele que vai traduzir para Deus a sua dor. É Ele que vai traduzir para Deus a sua fraqueza. É Ele que vai traduzir para Deus a sua impossibilidade de pecar. Ele está sempre, Ele está o tempo todo à destra de Deus, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. E o escritor aos Hebreus vai dizer isso, Hebreus 9:11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um e maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Ele está fazendo uma comparação daquele tabernáculo para o tabernáculo onde ele está hoje. Um tabernáculo eterno, um tabernáculo futuro, um tabernáculo que depois ele vai descer aqui para a terra e nós estaremos junto com ele nesse tabernáculo, sem nenhuma barreira, sem nenhuma coisa que vai nos impedir de estar próximo dele, com ele. Isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, efetuando a eterna redenção. A sua redenção, meu irmão, ela não é mais limitada, ela é eterna. Todo momento que você necessitar chegar na presença do Senhor, Jesus vai estar ali para interceder por você. Por isso ele não despreza um coração contrito. Não fique com medo de chegar na presença do Senhor. Nós só temos que ter um coração humilde, sabendo que Ele é santo. Mas você pecou, não espere para o dia seguinte. Você não precisa mais de um sacrifício de bode. Você não precisa mais de um sacrifício de animal. Você sozinho pode entrar no seu quarto. Ali se torna o santuário do céu que desce à terra para Jesus falar com você. E para você ser perdoado. Que sacrifício lindo, que plano perfeito, que coisa maravilhosa. Não sei se você pode sentir isso, mas é lindo. O véu rasgado de alto a baixo, ele veio trazer santificação e paz para a alma. Por isso você que está na presença do Senhor, a sua vida caminha num processo de santificação. E o mesmo poder que estava ali, quando aquele véu foi rasgado, o mesmo poder que estava ali, quando Jesus ressuscita, quando ele sai daquele túmulo, quando ele está o corpo dele ainda no túmulo, ele vai lá no inferno para tirar das mãos do diabo a chave da morte do inferno. Saiba que esta chave hoje ela está nas mãos de Jesus. Então ele tem poder sobre a morte. E a pior morte não é essa aqui do corpo, não é a morte física, mas é a morte eterna. Quando a gente perde o direito de entrar lá nesse santuário preparado por Ele para cada um de nós. Isso está na mão dEle. Então tudo que você precisar para caminhar em direção a essa vitória, você não deve procurar com ninguém, você deve procurar com Ele, nos pés dEle, você deve falar com Ele, você deve pedir a Ele, porque Ele é que detém o poder. Saiba que o poder de te dar vida está na mão do nosso Mestre ressuscitado, na mão do nosso Jesus. Corra para Ele, corra para Ele. Eu quero dizer para você hoje o poder da cruz, o poder do sangue,
O poder dessa coroa de espinho terrível que ele enfrentou, que ele foi massacrado por nós. E os espinhos da cruz, ele é diferente desse espinho aqui. Quando nós estivemos em Israel, eu fui lá e vi a planta que eles fizeram. Ele tem um espinho que quando ela é trançada desta forma assim, os espinhos ficam todos assim, meio para baixo. Então quando eles cravaram aquela coroa na cabeça de Jesus, os espinhos entravam na pele. Assim, é um espinho enorme assim. Então todo esse sacrifício terrível, tudo isso que Jesus sofreu, é para garantir o meu perdão, o seu perdão de todo o pecado. É para te tirar do poder das trevas. As trevas não têm mais domínio sobre a sua vida. Porque Jesus garantiu lá na cruz. Por isso entre. E o escritor aos Hebreus vai dizer assim, ó, entre com confiança. Com essa confiança que ele nos dá. Porque antes era impossível pensar nisso. O sacerdote tinha medo de aproximar do santuário antes de qualquer ritual. Ele não entrava, não podia. Mas hoje ele está falando, aquilo que era impossível, agora você tem confiança. Você pode entrar na presença do Senhor. Pecou, escorregou, fez qualquer coisa, entre na presença dele. Jesus, aqui está o meu pecado. Aqui está Jesus, aquilo que eu errei, mas eu coloco o meu coração na tua presença. Você vai receber uma revitalização. Você vai receber força. Você vai receber perdão. Você vai receber graça dele para você não continuar no mesmo pecado. Tudo isso está envolto nesse momento maravilhoso, prometido há milhares de anos, profetizado por todos os profetas que veio antes dele. O último foi João Batista. Quantos anos Deus renovou essa promessa para o povo judeu? Nós lemos aqui hoje, Bárbara leu no início do culto, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Não vai sair nunca o cetro, não vai sair nunca o governo. Eu quero que você entenda isso nesse momento. Momento de desconstrução de valores. Momento em que o que é certo está dizendo o que é errado. Se você prega a verdade, fala que você é preconceituoso. Deixa eu te dizer, o governo, o cetro, a autoridade está na mão dele. E ele confia isso a mim e a você. Está na nossa mão. Está na nossa mão o poder de fazer a diferença. Com o quê? Com inteligência humana? Não. Com o poder do Espírito Santo e a convicção de que o véu foi rasgado para que eu tivesse acesso à presença dele. E para isso nós precisamos entrar na presença dele todos os dias e pedir, Espírito Santo, Jesus me ensina, Jesus me ajuda, como eu vou falar com esta pessoa, como eu vou acolher esta pessoa, como eu vou me relacionar com esta pessoa que não crê na verdade da tua palavra, porque nós estamos separados, mas o véu rasgou para trazer para você também essa ponte, ajudar você a fazer essa ponte com todas as pessoas que necessitam hoje. E Deus vai te dar estratégia para os jovens, Débora. Deus vai te dar estratégia para as mulheres, pastora. Deus vai te dar estratégia, pastor, para aqueles que vocês precisam. Porque o véu foi rasgado. E o poder não foi naquele momento. Atos físicos aconteceram aqui para mostrar a grandiosidade e o poder da morte de Jesus na cruz. Mas o efeito é o mesmo até hoje. A gente continua vendo, a gente continua percebendo e a obra do Senhor continua sendo feita a despeito de todas as pessoas dizerem assim, o cristianismo é ultrapassado, o cristianismo é o ópio do povo, já dizia Marx, o cristianismo está fadado ao fracasso. Eu digo que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, porque esse foi um ato maravilhoso. Ninguém vai destruir o cristianismo. Ninguém tem o poder de anular o véu que rasgou, a tumba que está vazia, como nós cantamos aqui hoje. Ninguém, nem o inferno, porque foi para isso que ele morreu, para ir ao inferno e arrancar de lá o poder da morte. O domínio, o cetro está com ele. E é esse Jesus que você serve, meu irmão, minha irmã. É a ele, ninguém mais do que a ele. Você precisa trazer essa confiança hoje para o seu coração. Que coisa linda, o véu rasgado fez mortos ressuscitarem. Quando o véu rasga de cima embaixo,
há um movimento nos cemitérios de Jerusalém naquele momento. E muitos mortos ressuscitam. E depois eles são vistos em Jerusalém. O poder da ressurreição, eles podem ser tidos como as primícias daqueles que ressuscitaram. Jesus foi o primeiro, não é? Mas eles também. Por quê? Mostrando o poder que havia de Jesus naquele momento, né? Onde está o sinal de morte na sua casa? Onde está o sinal de morte na sua família? Onde está o sinal de vida? O véu foi rasgado para que você tivesse vida. Para que tudo aquilo que morreu venha ressuscitar na sua casa hoje, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Aonde haver sinal de morte, que entre lá o poder da ressurreição. Aonde houver sinal de destruição e de separação, que entre o poder do véu rasgado. Porque é Ele que traz a união, é Ele que traz a força. Em nome de Jesus, eu quero que você vá para casa hoje com esta palavra. Há um poder enorme, muitas vezes nós nos esquecemos desta palavra. Muitas vezes nós esquecemos de ler. Muitas vezes nós esquecemos de colocar ela na nossa mente, no nosso coração. Então, queridos, os túmulos se abriram, o véu rasgou, os túmulos se abriram, as pedras despedaçaram. Olha o poder de Deus, olha o poder da cruz, olha o poder do sacrifício de Jesus. E deixa eu dizer algo para você. O poder de Jesus, o poder da morte, o poder da ressurreição é para nossa salvação. Mas ela não é só para futuro, não. A nossa salvação começou no dia que você recebeu Jesus. No dia que você levantou a sua mão para Jesus, ali começou. E esse poder, ele vem constantemente. Nós falamos aqui hoje, é impossível frutificar. Jesus diz em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Para a eternidade, do ponto de vista espiritual, eu sem Ele, você sem Ele, não pode fazer nada. O que nós podemos fazer para a eternidade? O que nós podemos fazer até mesmo para colocar um pensamento diferente na nossa mente? O que renova a nossa mente é a palavra de Deus. As nossas mentes têm sido bombardeadas com vozes erradas, com vozes malignas, com vozes de desespero, com vozes de mentira, com vozes de engano. Quem é que tem o poder de renovar a sua mente? A palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela que penetra aí até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir intenções do coração. Não é só comportamento, não. A palavra é tão poderosa, o poder da ressurreição é tão poderoso, que ele discerne, ajuda você a decidir a intenção do seu coração. Porque quando está só numa intenção, você pode ser livrado de cometer o ato pecaminoso. Então a palavra vai lá na intenção, aquele lugar que eu não vejo, psicólogo nenhum vê, pastor nenhum vê, mas o Espírito e a palavra vê. Ela esmiuça, ela traz luz, ela traz revelação para você. Então, o poder da cruz, o poder da ressurreição, não tem efeito só para o futuro. Ele está fazendo efeito, ele tem efeito agora. Passado, ele foi lá retroativo, para aqueles que haviam morrido, para o presente, na época de Jesus, para agora e para o futuro. Esse é o poder da ressurreição, esse é o poder da cruz, esse é o poder do véu rasgado. E o poder do véu rasgado era um protesto físico na terra contra os religiosos da sua época. Eu digo que Jesus, ele gostou muito e ele fez isso com maestria, né? Ele confundiu os religiosos. Ele dava muitas vezes respostas assim brilhantes para aqueles homens que conheciam tudo da lei, mas eles não captaram. Por que eles rejeitaram Jesus? Por que eles crucificaram Jesus? Eles não captaram a missão. Eles não entenderam o plano. Eles não entenderam o propósito. Por isso, você que está aqui hoje, você que foi salvo por Jesus, você que já entregou a sua vida para Jesus, saiba de uma coisa: você entendeu o plano, você entendeu o propósito, você entrou dentro do plano e você está caminhando para o céu. Muitos deles ainda terão que enfrentar, que olhar para Jesus, quando ele pisar no Monte das Oliveiras e ver, foi ele.
Ele veio e nós o rejeitamos. Mas glória a Deus, porque a você foi revelado e você aceitou. Que você não ficou preso num sistema religioso. A igreja do Senhor é um organismo vivo. Nós não pregamos religião, nós pregamos o Cristo ressuscitado. E que está vivo à direita de Deus, intercedendo por mim e por ti. Você já pensou o que é isso? Ter Jesus à direita de Deus intercedendo por mim, por você? Quando eu estou mais fraquinha, Jesus vai lá e diz: Pai, olha a Márcia lá, está precisando de um reforço, está precisando de alguma coisa. Manda alguém lá falar com ela. Senhor, olha lá a Bel, ela está precisando hoje de um carinho, ela está mais fraquinha hoje. Vai lá, Deus envia de alguma forma. Um louvor, alguém que fala, um versículo, a presença mesmo do Espírito. Quantas vezes eu senti a presença do Espírito junto comigo ali naquele quarto ali, sozinha, porque Ele sabe, havia lá um intercessor pedindo por mim, e há um intercessor pedindo por você. E isso independe de intelectualidade, do quanto você conhece a Bíblia ou não conhece. Isso só depende do seu coraçãozinho voltado para Jesus. Só isso que Ele quer. Um coração aberto para Ele. Uma mente voltada para Ele. É isso que faz com que você traga o céu para a terra. E da terra você seja levado ao céu, à presença do seu Criador. Oh, queridos, não esqueça que o véu rasgou. Era bem espesso, era grosso, 1 palmo de largura. Imagina um tecido de 1 palmo de largura. É muito largo, pois se ele foi rasgado para mostrar. Então, queridos, os sacerdotes do templo tão preocupados, né, com a liturgia dos sacrifícios, mas seus corações estavam distantes de Deus. E deixa eu dizer para você, nós temos uma liturgia do culto. Porque o Espírito Santo trabalha na ordem. Mas antes de qualquer liturgia, você precisa e Deus quer um coração entregue. Porque agora chegou o momento e o Pai procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você não é capaz de adorar a Deus só com a boca. Você não é capaz de adorar a Deus só com uma melodia. O louvor só chega no trono quando ele é em espírito e em verdade. Teu espírito é a tua parte mais íntima. Teu espírito é a tua parte que tem condição de te ligar ao Criador. Teu espírito é onde tem a necessidade dessa relação com o Criador. E só é possível adorar através em espírito e em verdade. E é Ele mesmo que nos conduz a essa adoração. Então, o véu rasgado foi um choque para os religiosos da época. Foi um soco no estômago, como nós diríamos aqui no Rio de Janeiro, né? Então eles não perceberam que ele era o Messias esperado. Não perceberam, eles estavam presos aos rituais. E quando Jesus falava do Pai, eles não compreendiam. Quando Jesus falava aquilo que o Pai mandou que ele falasse, eles diziam: está blasfemando, esse homem tem que ser preso. Quando Jesus curava, eles diziam: poxa, ele deve ser profeta, porque ninguém pode fazer isso. Mas daqui a pouco eles diziam: você quer criar confusão no meio do povo? E foi essa batalha durante todo o ministério de Jesus aqui na terra. Mas durante esse tempo, muitos religiosos ficaram para trás, mas muitos aceitaram a Jesus. Até mesmo os romanos, até mesmo alguns imperadores terríveis, que eram os imperadores romanos, aceitaram a Jesus. Mulheres ricas aceitaram a Jesus. Pobres e necessitados do alimento aceitaram Jesus. Necessitados de cura o aceitaram a Jesus. E o sangue precioso continua fazendo hoje o mesmo efeito. É a coisa mais linda quando você pega uma pessoa. Às vezes a pessoa tem tudo. A pessoa se olha para ela assim: nossa, essa pessoa não precisa de nada. Mas ela precisa do principal. Ela precisa da paz para a alma. Ela precisa do descanso para o seu espírito. E é isso que a cruz fez por mim e por você. Então alegre-se na presença do Senhor. A cruz te deu o direito de estar aqui hoje. E estar aqui hoje não significa fazer parte da unidade em Cristo Recreio. Não. Estar aqui hoje significa fazer parte de um reino que jamais será destruído. Significa participar da santidade de Deus e do caráter de Deus, que Ele vai renovando em nós. Cada dia você vai sendo mais parecido com Jesus. Cada dia você faz mais ações que se parecem com Jesus. Tudo isso teve efeito e tem efeito e continua fazendo por causa desse momento precioso. E durante esse percurso todo, Jesus ficou na cruz
por 6 horas, de meio-dia às 15. É um tempo muito curto, tinha prisioneiros que ficavam até dias na cruz. Mas Jesus, talvez alguns dizem pela quantidade de ferimentos e de sangue que ele perdeu, quando eles vieram para quebrar as pernas de Jesus, constataram que ele já havia morrido. E durante esse período, houve trevas. E durante o percurso, desde que Jesus é preso até o momento final, nós vemos uma lição de amor. Quando ele diz assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Olha o amor de Jesus por você. Olha o amor de Jesus por nós, pelos pecadores. Nós vemos uma lição de paciência, né? Quando Jesus está na cruz, o ladrão diz para ele, um dos ladrões diz para ele: se você é o Filho de Deus, desce daí. Você sabia que o sofrimento de Jesus, mais difícil do que o sofrimento físico, do que essa coroa cravada na sua fronte, do que as chicotadas que ele levou, foi o sofrimento moral? Sabe por quê? Quando alguém dizia assim: desce daí, Jesus teria poder, ele disse para o sacerdote. Bastaria um anjo que ele pedisse, né? Toda aquela multidão, todos aqueles centuriões, tudo aquilo ali cairia por terra. Então Jesus, em obediência, né? Ele olhou para o ladrão e disse, né? Para aquele ladrão arrependido: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus estava ali todo dilacerado, né? Ele tinha o cuidado com a sua mãe, ele olhou para a sua mãe, né? E entregou ela aos cuidados do discípulo João. Tudo isso naquele momento de dor. Tudo naquele momento de dor. Obediência até o último momento. No versículo 53 que nós lemos. No 50. Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Em outro texto diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E dito isso, expirou. Até o último momento. Nós vamos ver amor, bondade, paciência e obediência de Jesus rumo à cruz. E isso traz para nós lições preciosas e maravilhosas. Muitas vezes nós desesperamos com coisas tão pequenas. Muitas vezes nós esbravejamos com uma situação tão banal. Saiba que quando você precisar e quando você estiver diante de um conflito, lembra que o véu rasgado traz para você condição de você agir, de você suportar e de você responder de forma diferente. Traga para você, traga para o seu coração, traga para a sua mente. O poder da cruz não foi só naquele momento. Ele é para todo o tempo. É para todo o tempo que você estiver aqui. É para todo o tempo que você necessitar de paciência, de ser obediente, de ser tolerante. Há um poder extraordinário no Cristo ressurreto, no véu que rasgou, para tirar essa separação. Nós ainda estamos nesse corpo, esse corpo que peca, essa mente que vacila, que duvida muitas vezes, mas deixa eu te dizer, você foi regenerado pelo poder da cruz. Regenerado significa ter uma natureza diferente. Você não tem mais aquela velha natureza. Você não consegue mais pensar como pensava antes da cruz, antes de receber Jesus. Você não consegue mais analisar as coisas da mesma forma. Se está analisando, você precisa voltar, você precisa entrar no Santos dos Santos para entender a presença de Deus, o poder e a ação de Deus para a sua vida. Faça isso em nome de Jesus, porque nós não conseguimos mais. Quando nós recebemos o poder da cruz, quando nós recebemos Jesus, quando nós somos regenerados, nós passamos dessa vida para uma outra. Nós mudamos a forma de pensar, nós mudamos a forma de ver o mundo e mudamos a forma de ver a gente mesmo. A partir do meio-dia, enquanto Jesus estava na cruz, houve trevas. E tem um escritor chamado Dionísio que ele disse assim: ou Deus está sofrendo e o mundo simpatiza com ele, ou o mundo está se precipitando para a destruição. Você imagina o que é a luz do dia e começar a ter trevas, virar noite. Eu creio que as trevas mostrou a densidade do pecado da humanidade que estava sobre Jesus. Os pecados retroativos, os pecados daquele tempo e os pecados de hoje, né? Então houve trevas, todo mundo ficou em escuridão. Uma coisa foi certa: trevas, os sepulcros se abriram, as pedras despedaçaram. Isso fez com que a boca dos murmuradores fossem caladas. Porque durante todo o percurso, desde o momento em que Jesus foi preso, você vai ver acusadores, você vai ver gente falando coisas contra ele, você vai ver o sumo sacerdote dizendo, você vai ver
todo tipo de acusação contra Jesus. Mas naquele momento, diante da escuridão, diante do véu rasgado, diante das pedras despedaçadas e os sepulcros abertos, aí começou todo mundo, o próprio centurião. Centurião era romano, ele não tinha conhecimento nenhum do poder de Deus, ele não tinha conhecimento nenhum do plano de Jesus, mas quando ele vê aquilo, ele diz, verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Queridos, um centurião romano, um homem rude e cruel, que estava ali para prender e para matar. Aqueles centuriões eram acostumados a ver morte constantemente, morte de cruz. Porque a morte de cruz não foi só Jesus. Vários prisioneiros no Império Romano enfrentaram a cruz. Foi o Império Romano que criou esse processo de crucificação. Então eles eram acostumados a fazer isso direto. Eles já tinham visto várias crucificações. Eles presenciavam isso todo mês. Mas naquele momento, ninguém ficou isento de perceber que ali estava acontecendo algo diferente. Ali estava o Filho de Deus dando a sua vida pela humanidade. Que coisa preciosa. Então ali no momento eles calaram a boca. Eles ficaram sem ter muito o que falar. Quando ele disse verdadeiramente, esse era Filho de Deus. Ele reconheceu. Ele reconheceu. E eu queria que você prestasse atenção hoje nessa palavra. E fizesse uma análise com você mesmo e com seu coração. Quantas cortinas estão tapando coisas e separando coisas na sua vida? Quantas? Pense em você, pense nos seus familiares, pense por onde você anda. O que é que está separando você? E às vezes o que é que está separando você de Jesus mesmo? Da presença, de se aproximar. Nós estamos num tempo em que nós precisamos cada vez mais entrar. Cada vez mais nos aproximar do Santo dos Santos. Não se afaste do Santo dos Santos, por favor, não se afaste. E o Santo dos Santos, ele não é hoje mais um lugar físico. Ele pode ser o seu quarto, ele pode ser o seu trabalho, ele pode ser na rua, no seu carro, dirigindo, aonde você estiver chamando ou entrando com a sua mente e o seu coração na presença do Senhor, aí se tornou o Santo dos Santos. Então não se afaste, meu querido, minha querida irmã, porque senão nós não resistiremos esse tempo. Naquele tempo era uma perseguição diferente, era uma perseguição com morte mesmo física. Hoje eu digo para vocês, existe uma influência maligna, existe hoje um tripé maligno que tenta roubar as pessoas do próprio Deus que você serve. Entenda isso. O diabo não está interessado que você saia da igreja, mas ele quer que você fique aqui tranquilo, como se isso aqui fosse um lugar onde você vem para analisar o que está acontecendo e fica por isso mesmo. Aqui é o lugar onde está a presença de Deus, mas ela vai com você para sua casa, ela vai com você aonde você estiver, se você estiver clamando por esta presença. Então não se afaste, não se afaste. Peça o Espírito Santo, e eu peço ele hoje, que ajude você a identificar quantas cortinas está separando você. De pessoas, de coisas que Deus tem para você, do plano maravilhoso que Ele tem para você. Deixa eu dizer algo para você. Todos nós temos um plano de Deus para a nossa vida, individualizado. Todos nós que estamos aqui temos dons e talentos que Deus quer usar. Não existe pessoa privilegiada. Existe pessoa destacada para o pastor, para liderar os jovens, para cada área. E você não é mais um, não. Você tem algo precioso que o próprio Deus colocou na sua mão para você fazer. Eu creio nisso, eu vejo com cada um aqui. Mas muitas vezes você precisa chegar e dizer, Senhor Jesus, eis-me aqui. E deixa eu dizer outra coisa para você. Eu fui uma pessoa que relutei muitos anos com tudo aquilo que Deus tinha para mim. Parece falando assim, vocês não acreditam. Mas eu dizia, me dava uma escola bíblica, uma revista para dar aula. Isso não é para mim não, isso é para fulana. Aí um dia não tinha jeito, sobrava para mim, eu ia, dava aula, todo mundo... Uau, pastora, você vai dar aula domingo de novo. Na época eu não era pastora. Você vai dar aula domingo de novo. Eu, não, isso não é para mim. Eu fugia de tudo que botavam na minha mão para fazer. Tudo, tudo. Quando o Edson chegou com uma carteira de pastor, eu falei, não é pastor nada, tu é empresário.
Para com isso. Nem liguei, nunca olhei para a carteira de pastor dele. Muitos anos que eu fui ver. Na minha igreja tinha carteira do pastor, né? Consagrado numa convenção. Era diferente. Então, essas coisas, eu relutava contra isso. Eu fugia. Eu fugia porque eu achava que isso não era para mim. E eu era uma pessoa muito antissocial. Hoje vocês me veem essa simpatia assim, mas o pastor Edson sabe. Eu sou aquela pessoa, né, que todo mundo gosta de mim, fala com todo mundo, mas eu era muito antissocial, devido a um temperamento introspectivo. Mas Deus falou, vai ser usada na palavra. E eu falava, não é verdade, profeta da carne, mentiroso. Mas Deus foi me empurrando, Deus foi me empurrando, Deus foi me empurrando. Porque Ele é Deus. E isso não é... o dia que eu entendi isso, eu falei, Senhor, agora tudo bem. Ok. Até hoje, o pastor Jorge falou comigo ontem. Você tem uma pregadora que vai pregar amanhã. E eu falei, ai, que benção, pastor. É você. E eu disse, pastor, eu não consigo, eu estou muito cansada, não sei o quê. Ele, não, então você dá seu jeito. Deus faz isso para você entender que não é eu, não é você. É Ele, queridos. E eu vejo aqui nessa igreja muitos dons e talentos, muitos frutos, porque o véu rasgou para isso, para você. Você não vai ficar aqui inerte, parado, não, porque tem obra preciosa para você fazer, e você vai fazer, e vai crescer, e vai frutificar, porque o reino dele precisa frutificar. E olha, eu não preocupo com igreja cheia, eu quero, porque vai acontecer, porque é de Deus isso, vai acontecer. Mas eu quero crente frutificando. Vocês serão frutíferos. Todos serão frutíferos. Todos. O que precisa ser alinhado, Deus já está alinhando. Vai continuar alinhando. Vai continuar consertando. Vai continuar fazendo entrar em órbita com Ele. Porque o véu rasgado nos dá todas essas possibilidades. Receba essa palavra no seu coração hoje, em nome de Jesus. O véu rasgado rompeu a separação entre sacerdotes e adoradores, né? A igreja hoje é o sacerdócio. Todos vocês são sacerdotes. São sacerdotes de Deus. Vocês levam pessoas a Deus. Vocês intermediam a salvação dessas pessoas, trazendo ela. Você é um sacerdote. Onde você for, acabou aquela separação. Não tem mais. Entre judeus e gentios, acabou. Né? Havia aquela divisão, o judeu chegava no muro, aqui não entra gentio, no pátio os gentios ficavam lá do lado de fora, no tabernáculo, acabou isso, todo mundo tem acesso, todo mundo entra na presença do nosso Deus, todo mundo tem liberdade para entrar, né? Não existe mais divisão entre escravos e libertos, não, todos são livres em Cristo Jesus, livres para não pecar mais. Oh, queridos, entenda isso, coloque isso no seu coração. Porque o poder que há na cruz, o poder que há na ressurreição, ele reverberou e ele vai continuar atuando verdadeiramente. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, eles estavam guardando, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente este era filho de Deus. E olha, deixa eu dizer algo para você. A igreja do Senhor Jesus, da última época, do último tempo, ela precisa caminhar. E Deus vai começar a fazer no nosso meio, no meio das igrejas todas, porque não é privilégio de uma igreja, de todas. Deus vai alinhar as coisas, Deus vai consertar as coisas. E muita gente lá de fora vai precisar ver o temor de Deus. Vai ser atemorizado. Sabe por quê? Para cada Paulo, Deus precisa de botar ali um olhinho cego para ele cair e ver que só Deus poderia fazer aquilo. Então tem muitos Paulos aí perseguindo a igreja do Senhor. E muitos Deus vai salvar, tá? Não fique você preocupado com isso não. Deus não surpreende o homem com as coisas mais inusitadas que você possa imaginar. Não fique preocupado com isso não. Deus tem formas de trabalhar que eu e você desconhecemos completamente. E aquilo que é totalmente impossível para nós, é totalmente possível para Ele. E agindo Ele, quem impedirá? Ninguém. Então receba esta palavra, fique firme com Jesus,
Você tem liberdade. Peça ao Espírito Santo que ajude você a identificar essa semana quais são as cortinas que está trazendo separação na sua vida. Ele mesmo vai rasgar, vai jogar no chão, vai liberar, vai criar ponte, vai arrancar os muros para a glória do nome dele. Oh, querido, receba essa palavra no seu coração. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei que amas. Eu sei que amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho ele abriu, tudo consumado está. Aleluia! O caminho está aberto para a presença do Pai. E nós estamos aqui hoje em memória, lembrando desse momento em que Ele se entregou na cruz por nós. E Ele antes falou com os seus discípulos ao tomar a última ceia. E o pão que Ele estava partindo era o seu corpo e o cálice era o seu sangue. E nós vamos hoje lembrar desse momento. E Jesus só vai novamente tomar conosco lá no céu, quando estivermos ceando com Ele. Mas enquanto isso, nós estamos tomando aqui na terra. E nós queremos orar por esses elementos: o pão e o suco de uva, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus. É um símbolo. E quando nós estivermos tomando, eu queria que você tomasse essa santa ceia hoje com um coração grato. Porque ela foi o maior milagre, o símbolo e o que aconteceu. Foi o maior milagre de restauração e de religamento do homem com Deus. Pai, nós abençoamos esses elementos. Nós te adoramos nesta hora, Pai. Porque foi pela tua morte que hoje nós podemos ter comunhão contigo e comunhão com os nossos irmãos, o corpo de Cristo, Pai. Obrigada, porque diante daquele véu rasgado, não existe mais separação entre nós e a tua presença, Jesus. Muito obrigada. Abençoa o teu povo. Que ao ingerirmos, Senhor, esse símbolo do teu corpo e do teu sangue, pessoas sejam curadas. Curadas na alma e curadas no corpo. Porque é o maior milagre. E hoje que seja um dia de milagre através da Santa Ceia, Pai. Em nome de Jesus. Eu queria te pedir, pode distribuir. Eu queria te pedir que você, ao tomar o seu cálice, você trocasse ele com alguém, tá?
Nós falamos de separação, falamos da coluna, da cortina que precisa ser tirada. Então você pode sair do seu lugar se quiser, trocar com alguém da igreja e fala com ele: foi por esse motivo que eu tenho comunhão com você hoje, tá? Pode trocar com seu cônjuge, pode trocar com alguém. Aleluia, Jesus. Canta baixinho, aleluia. Cadê o pão, pastora? Oh, Eu tenho. Deus, me Aleluia. Foi por ele. Foi por ele. conheces-me, Aleluia. mesmo quando falho. Já abriu? Eu sei, me amas, estás presente. Tem uma aliança contigo. Foi por nós. A me cercar. Glória a Deus. Adoramos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Glória a Deus. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Obrigado, Senhor. Aleluia. Tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: essa é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Comei. Aleluia. Adoramos, Senhor. Eu te louvo, Jesus, pelo teu sangue. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Te adoramos, Senhor. Obrigada porque o véu rasgou. Obrigada porque não há mais separação. Que o teu sangue nos cubra e nos livre de todo o pecado, Senhor. Obrigada, Jesus, nós te adoramos e te louvamos e te bendizemos. Quebra cadeias de separação, quebra barreiras, tira as cortinas, Senhor, que traga a separação. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Obrigada, Deus. Amém, Jesus.